Pessoal, vou iniciar agora uma aula sobre as camadas da Terra e seus elementos, certo? Aqui tem ensino fundamental, sexto ano, mas a aula é para os meninos do sétimo ano, certo? Sétimo ano. Agora a gente vai falar aqui, ó. Quais são as camadas da Terra, pessoal? As camadas da Terra é um tema muito comum no sexto ano e por conta disso eu espero que a maioria aqui já tenha conhecimento sobre quais são essas camadas da Terra, certo? Ó, quais são? A primeira é a crosta terrestre, certo? Depois a gente vai ver que a crosta terrestre ela também pode ser chamada de litosfera, certo? Depois eu explico por quê. Além da crosta existe o manto, certo? Esse manto ele pode ser dividido em externo e interno, mas a gente também não vai falar muito sobre isso. E a terceira camada, que é o núcleo. O núcleo, assim como o manto, também pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno, certo? Ó, tá aqui a Terra e aqui as camadas divididas dela, certo? Crosta terrestre, manto terrestre e núcleo terrestre. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas camadas, certo? O núcleo da Terra, certo? Ele é formado de ferro, certo? Ó, o núcleo é a porção central do nosso planeta. Então, o núcleo, pessoal, é como se fosse o eixo do nosso planeta. Imaginem a Terra, certo? Como uma roda, certo? Toda roda tem um eixo. Então, o núcleo, pessoal, é o eixo do nosso planeta, certo? Ele tem cerca de 3.400 quilômetros de espessura, e quando eu falo 3.400 quilômetros de espessura, eu falo do núcleo inteiro. Então, qual é a largura, pessoal, do núcleo da Terra? É 3.400 quilômetros de espessura, certo? Então, a largura desse núcleo é 3.400 quilômetros de espessura. Depois a gente vai ver que o núcleo interno ele tem 1.200 quilômetros de espessura e que o núcleo externo ele tem 2.200 quilômetros de espessura. Somando tudo, 2.200 com 1.200 dá o que? Dá 3.400 quilômetros de espessura, certo? O núcleo, como eu já falei, ele vai ter duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo, que a gente vai estudar depois, certo? O autor desse slide, que não sou eu, né, como vocês já devem ter percebido, esse slide foi feito pelo governo do estado de Pernambuco. Ó, ele vai dizer o seguinte, ó, que o núcleo interno, ou seja, aquele núcleo de mais de dentro da Terra, é um imenso cristal de ferro sólido. O núcleo externo é líquido, pois é formado de ferro derretido. Então, o que há no núcleo da Terra, pessoal? Ferro. Ferro em estado sólido, mais para dentro, né, do núcleo, e ferro em estado líquido, mais para fora do núcleo, certo? Então, o que existe lá dentro do núcleo? Ferro, certo? O núcleo interno, pessoal, ele tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus. Em outro slide eu falo que a temperatura máxima dele é de 5.000 graus. Mas, enfim, essa temperatura é a que a gente pode encontrar lá dentro do núcleo da Terra. Ou seja, o núcleo da Terra é muito quente, pessoal, certo? Por quê? Se a gente for imaginar que aqui o dia mais quente, ele marca 35 graus Celsius, certo? No Sol. A gente lá no Sol, 35, 40 graus Celsius, certo? E lá no interior da Terra, lá no núcleo da Terra, a temperatura máxima que se pode atingir é de 6.000 graus Celsius. Então não tem nem como comparar. Lá é muito quente. Por isso que não existe vida no interior da Terra, certo? Porque é praticamente impossível existir vida no interior da Terra a essas temperaturas tão altas. Aí vai falar aqui, ó, que acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido que a Terra. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco que o núcleo da Terra funciona como se fosse o eixo da Terra, certo? Que é como se a gente imaginasse a Terra como uma grande roda e toda roda tem o quê? Tem um eixo, certo? O núcleo da Terra, pessoal, é esse eixo da Terra que gira junto com a Terra, certo? Ele gira junto com a Terra, por isso que a gente chama também o núcleo de eixo da Terra, certo? A gente segue aqui, ó, que a geologia, pessoal, é a ciência que estuda a evolução da Terra desde a sua formação há cerca de 4,5 bilhões de anos até os dias de hoje. Então, quem é a ciência que estuda tudo isso, pessoal? As estruturas da Terra, o que há por dentro da Terra? A geologia, certo? E a geologia, ela tanto é um assunto abordado nas aulas de ciências, como também é um assunto abordado durante as aulas de geografia. Por isso, vocês vão ver esse assunto tanto sendo discutido nas aulas de geografia como nas aulas de ciência. Por quê? Porque as duas matérias se apropriam, né, fazem uso de matérias ou de, enfim, de estudos
da geologia, certo? Aí eu sigo aqui, ó, que o manto, pessoal, que é a segunda camada da Terra, ele é pastoso, fervente e em constante movimento, ó. Envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 quilômetros de espessura, chamada manto, pessoal. O manto, ele é formado de magma, ou seja, aquele material que é expelido pelos vulcões durante as erupções. E esse magma, pessoal, é uma mistura fervente, principalmente de silicato de magnésio e ferro, ou seja, tem mais ferro, pessoal, agora ferro e magnésio. A temperatura do manto, pessoal, ela se aproxima de 3.500 graus Celsius, ou seja, a temperatura do manto comparada com a do núcleo, ela é o quê? Ela é um pouco mais fria, certo? Mas não que seja fria, né? Porque 3.500 graus Celsius ainda é muita coisa, ainda não dá para existir vida no núcleo da Terra, certo? O magma e o núcleo, pessoal, e o núcleo externo estão em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno se propaga para o núcleo externo e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida nessas partes líquidas e pastosas, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: se você observar uma panela com água fervente, não faça isso, certo? Mas se um dia você vier observar e você lembrar dessa minha fala, você vai ver que a água quente, ela faz o quê? Ela faz um movimento de subida e descida. Do mesmo jeito é o magma, pessoal, do planeta Terra, ou seja, porque ele é quente, né? Ele faz o quê? Movimentos de subida e descida, assim como a água fervendo na panela, certo? Ó, é aqui a crosta, que é a camada superficial, e a última camada da Terra. A última e ao mesmo tempo é a primeira. É a última do nosso slide, mas se a gente for partir do ponto de vista da gente, a crosta da Terra é exatamente o local onde a gente está agora. Nós todos estamos sobre a crosta terrestre, pessoal. É a camada mais superficial da Terra. É a camada onde estão todos os seres vivos e onde está construída tudo aquilo que a gente tem, certo? Enquanto sociedade, ou seja, onde estão localizados os nossos países, os nossos oceanos, certo? A vida não só do ser humano, mas também de todos os outros seres vivos da Terra, até as bactérias, ela só acontece por conta da existência da crosta terrestre, pessoal. Então, a crosta terrestre, ela é a camada que permite a vida como um todo no planeta Terra, certo? A crosta terrestre começa logo acima do manto e é também chamada de biosfera. Biosfera, pessoal, em biologia, lá no ensino médio vocês vão ver que bio é vida, certo? Esfera é tudo aquilo que é circular, né? Então aqui é a camada, pessoal, que vai permitir a vida na Terra, como eu já falei, certo? A espessura da crosta terrestre, pessoal, ela varia de 10 a 70 quilômetros. Então, no local mais fino, ela tem 10, 5 quilômetros nos mais finos mesmo, certo? E chega até 70 quilômetros de espessura, certo? Ou seja, qual é a profundidade da crosta terrestre, pessoal? No máximo 70 quilômetros e no mínimo 5 quilômetros. Alguns livros vão dizer, outros vão dizer que 70 quilômetros, mas enfim. Lembrando que para atingir o ponto mais profundo da Terra, a gente teria que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros. Isso passando por tudo, pessoal, perfurando a crosta, perfurando o manto e perfurando o núcleo, certo? Até chegar no centro da Terra. Aí você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca externa. Porque se a gente for pegar aqui, pessoal, que esses 70 quilômetros é crosta e que desses 70 quilômetros, 6.300 é só manto e núcleo, ou seja, o manto e o núcleo são muito profundos, certo? Ou seja, são muito grandes, certo? Aí os principais elementos químicos que formam a crosta são o oxigênio, silício e alumínio, e em menores proporções a crosta também contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre. Esses materiais, pessoal, magnésio, potássio, fósforo e enxofre, cálcio, ferro, a gente obtém da onde? Da terra, certo? Do barro. Aí vai falar aqui, ó, que as placas tectônicas ficam em constante movimento, esse movimento é impulsionado pelo magma que constitui o manto terrestre. Isso aqui a gente fala daqui a pouco, certo? Ó. Aí aqui é uma parte que a gente não vai falar agora, né? Sobre a construção do solo. Só lá na frente a gente pode falar agora sobre isso aqui, ó. Os movimentos das placas tectônicas, pessoal. O que acontece é o seguinte, certa crosta terrestre, que é essa camada mais externa da Terra, ela não é perfeita. Ela tem várias imperfeições, ou seja, várias rachaduras que formam uma espécie de quebra-cabeça, certo? É como se a crosta terrestre ela fosse um conjunto de pedaços
e não uma camada toda lisinha, toda perfeita, toda inteirinha, certo? Então é como se fosse mais um monte de pedaços. E aí, por meio dessas brechas, né, que existem nesses pedaços, passa o magma, certo? O magma que acaba produzindo o quê? As erupções vulcânicas, certo? E não só as erupções vulcânicas, como também os terremotos, os maremotos e os tsunamis, certo? Então, o que acontece? Esses pedacinhos a gente chama de placas tectônicas, certo? Esses pedacinhos que compõem a crosta terrestre, a gente dá um nome a eles de, de placas tectônicas, certo? E essas placas tectônicas, pessoal, por conta daquele movimento que eu falei ainda há pouco do magma, né? Que o magma fica quente, subindo e descendo lá no interior da Terra. Esse movimento do magma, pessoal, provoca um distúrbio nessas placas tectônicas, ou seja, ele faz com que essas placas tectônicas elas também se movimentem. E esse movimento das placas tectônicas é que provoca os tremores de terra, ou seja, o vulcão, enfim, os terremotos, pessoal, eles acontecem por conta desses movimentos dessas placas tectônicas, ou seja, por meio desses movimentos desses pedacinhos que existem na Terra. Tá aqui uma imagem, ó, mostrando aqui como eram as placas tectônicas no início, ó. Aí elas foram se separando, certo? Isso aqui, pessoal, o movimento das placas tectônicas estão embaixo da água do mar, certo? Daqui a pouco eu mostro aqui, ó, a imagem das placas tectônicas, certo? Existem várias. A placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, que é onde o Brasil está localizado, a placa arábica, a placa africana, a placa indiana, a placa australiana e a placa antártica. E também a placa euroasiática, certo? Ó, placa norte-americana, enfim, são várias placas, certo? Australiana, de novo. Então, são várias placas, pessoal, que se movimentam, certo? Que se deslocam devagarzinho, né? Não é um movimento brusco, porque senão a gente não teria como... nada ficaria de pé por muito tempo, porque um movimento um pouquinho maior dessas placas provoca um terremoto, ou seja, tudo vai abaixo, as casas racham, enfim, dependendo da magnitude do terremoto, certo? Então não é um movimento que a gente consiga sentir, certo? Mas existem aparelhos que conseguem medir esses movimentos e esses aparelhos são chamados sismógrafos, certo, pessoal? Os sismógrafos, pessoal, eles são aqueles capazes de registrar os sismos, certo? Ou seja, os abalos sísmicos, certo? Ou os tremores de terra, certo? Dependendo do tamanho da magnitude, esses tremores que acontecem o tempo inteiro, eles podem provocar a destruição, certo? Ou seja, os terremotos. Agora, aqui a imagem de terremoto, certo? Imagem de destruição provocada por terremotos. Eu vou colocar o slide lá na plataforma para vocês, certo? O tsunami, para quem não sabe, é uma onda gigante provocada por um terremoto que ocorre dentro do mar, ou seja, um maremoto, certo? Por isso que é maremoto, por quê? Porque é um terremoto, só que provocado no mar. O maremoto vem daí, certo? E os vulcões, como eu já falei, eles são provocados por quem? Por falhas, ó, falhas que fazem com que o material que está no manto, ou seja, o magma, ele suba para a superfície da crosta terrestre. Até aqui o magma subindo para a superfície da crosta da Terra, certo? Ó. Aí aqui são perguntas, ó. Primeiro, quais as características do núcleo da Terra, pessoal? O núcleo da Terra é formado por ferro, tem parte sólida, que é aquela parte que funciona como o eixo da Terra, e tem uma parte líquida, certo? Aí aqui a segunda pergunta, qual é? Onde começa a crosta terrestre, pessoal? Qual o outro nome que ela recebe? A crosta terrestre, pessoal, também pode receber o nome de, enfim, placas tectônicas. E ela se inicia a partir do início do chão, certo? Do solo mesmo. O solo já é a crosta terrestre, certo? A gente segue aqui com as perguntas. O que são as placas tectônicas e o que elas sustentam sobre si? Pessoal, as placas tectônicas são os pedaços, né, da crosta terrestre, porque a crosta terrestre ela não é perfeita, certo? Ela não é uma placa gigante. Não, ela é formada por vários pedaços. Esses pedaços são as placas tectônicas. E elas sustentam o quê? Elas sustentam, pessoal, tudo que há sobre a crosta terrestre, desde as rochas, os oceanos também são sustentados pelas placas tectônicas, certo? Os continentes são sustentados pelas placas tectônicas, então muita coisa é sustentada pelas placas tectônicas.
Aí o que determina o movimento das placas tectônicas, pessoal, como eu já falei, é o movimento do magma que está lá no fundo do manto, certo? O magma que está no manto é quem vai orientar o movimento, determinar o movimento das placas tectônicas, certo? Aí aqui de novo, ó. Porque o Brasil, a atividade sísmica é pouco intensa, pessoal. Porque se a gente for olhar lá naquele mapa das placas tectônicas, o Brasil ele se localiza na placa tectônica sul-americana, pessoal. Eita, muita imagem. Mas pesquisem aí vocês depois, certo? A placa tectônica sul-americana, pessoal, ela está numa posição chamada estável, no sentido de quê? De que ela não tem uma vizinhança, pelo menos onde o Brasil está localizado, não há vizinhança com outras placas tectônicas. Então, por isso é muito difícil a nossa placa tectônica, a gente não está numa posição em que ela vá se chocar com outras, certo? Se a gente estivesse bem pertinho do encontro entre duas placas tectônicas, a gente teria mais, como é que se diz? Terremotos aqui no Brasil. Aí de que forma os cientistas podem conhecer o interior da Terra, pessoal? Por meio dos sismógrafos, certo? Que são aqueles aparelhos que medem os abalos sísmicos do nosso planeta. E aí, qual é o profissional especialista na análise das ondas sísmicas? Como eu já falei, o sismógrafo, certo? Aí, o que são bombas piroclásticas? Aí nem eu sei. Mas, enfim, ó, o vulcão em erupção, aqui vocês podem fazer um vulcão em erupção, que é uma atividade muito comum, certo? Quase todo mundo já fez um vulcão em erupção e vocês também podem fazer. E aqui as referências do material que está aqui, certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo por meio do WhatsApp, certo? Até a próxima.